Essa é uma questão sobre ordem de liquidez e também sobre a classificação, entre circulante e não circulante. Ela foi aplicada pela Banca CESP-Cebrasp no ano de 2021, no concurso do TCE. Eu classifiquei como grau de complexidade médio, porque na verdade eles fazem a gente conhece essa questão da ordem de liquidez e também a classificação entre circulante e não circulante. Mas aqui eles fazem um comparativo de quando a gente deve usar um e quando deve utilizar outro. E isso não tem sido muito cobrado assim em questões de concurso. Veio assim uma forma de cobrar bem diferente. Por isso é que eu o classifiquei como médio. Diz assim: a respeito dos procedimentos estabelecidos pela legislação societária e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis em relação às demonstrações contábeis, julgue os itens a seguir. No balanço patrimonial, os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez, sempre que tal forma de apresentação proporcionar informação confiável e mais relevante para o usuário do que a apresentação de ativos circulantes e não circulantes, e de passivos circulantes e não circulantes como grupo de contas separados do balanço patrimonial. Então, eles trazem duas ideias que a gente está bem acostumado com elas. A questão da ordem de liquidez, em que as contas têm que ser apresentadas de acordo com a ordem de liquidez. Quando a gente olha o ativo circulante, a gente enxerga primeiro a conta caixa, depois a conta bancos movimentos, aplicações de liquidez imediata, depois é que vem o estoque e por aí vai. Então, as contas são apresentadas por essa ordem de liquidez decrescente. O que tiver maior liquidez é apresentado primeiro e o que tiver menor liquidez é apresentado por último. E a gente também está acostumado a essa ótica, né, essa questão da separação de ativo circulante e não circulante e de passivo circulante e não circulante. O que a questão traz é o seguinte: sempre que a apresentação por ordem de liquidez proporcionar uma informação mais relevante e confiável para o usuário, a empresa tem que apresentar somente pela ordem de liquidez, sem se preocupar em separar por circulante e não circulante. E é exatamente isso que diz o CPC 26 no seu item 60. A entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes como grupos de contas separadas no balanço patrimonial, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar informação confiável e mais relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez. Então, a regra é separar circulante e não circulante. Mas quando for mais importante para o leitor, né, das demonstrações, analisar a demonstração pela ótica da ordem de liquidez, o que acontece? A empresa não tem que mostrar separadamente circulante e não circulante. Ela tem que se preocupar apenas em mostrar por ordem de liquidez. E isso acontece muito nos bancos, né, que não tem, assim, eles não têm, por exemplo, estoque, né? Quem analisa a demonstração de um banco está muito mais preocupada com a liquidez daquele banco, qual o saldo das contas de depósitos, qual o saldo do cheque especial, dos financiamentos. É muito mais importante saber, assim, se aquele banco tem liquidez para honrar todas as suas obrigações, né, do que propriamente dito a separação de ativo circulante e não circulante. Não é relevante, né? Então, nesse caso, a empresa, né, no caso o banco, tem que apresentar, ele não tem essa obrigação de separar circulante e não circulante e apenas apresentar por ordem de liquidez as suas contas. Então, a questão está correta.